No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Devoradores de Estrela e eu vou fazer aquela premissa onde vai ser metade do vídeo vai ser sem spoiler. Pra quem tá interessado de ler, como que é a leitura, a escrita, se flui, se não, se vale a pena ou não. E depois eu aviso pra vocês, a outra metade vai ser com spoiler, com eu contando aqui pra vocês qual foi o impacto que esse livro teve. Então vamos começar sem spoiler. Basicamente aqui a gente conhece o nosso protagonista e a Terra ela tá sendo ameaçada. Então ele precisa ajudar. Ele não tem memória e ele tá indo pra um destino fora da Terra pra tentar salvar a Terra. Eu adoro essa premissa, então só nisso de sobrevivência, raça humana, ter que sobreviver, eu já gosto muito. Pra mim já traz assim os clássicos tipo Guerra dos Mundos, que eu gosto bastante. Mas nosso protagonista, ele não se lembra das razões que fez com que ele tomasse a decisão de tentar salvar a Terra. E nisso a gente vai vendo o desenrolar da história. Com relação à escrita, gente, é muito fluida. Principalmente porque o livro ele tem esse jogo entre presente e passado, onde a gente sabe o que está acontecendo e ao mesmo tempo a gente vai tendo lapsos de memória, onde a gente vai conhecendo o protagonista e o protagonista vai se conhecendo, que é muito interessante. E torna isso tudo muito mais... A gente fica muito mais envolvido na trama que está acontecendo aqui, sabe? Então, essa escrita fez com que nenhum momento eu me visse entediada. Não é uma escrita, não é um ritmo muito acelerado, mas a maneira como é escrito faz com que eu me perdesse no tempo. Lendo Devoradores de Estrela também é do mesmo autor de Perdido em Marte, que tem adaptação cinematográfica que é, assim, excelente, gente. É um livro muito bom e o filme é meu filme favorito. Inclusive, eu peguei para ler Devoradores de Estrela justamente porque eu descobri que era o mesmo autor de Perdidos em Marte. Então eu falei, cara, eu gostei muito de Marte, ele tem uma pegada de desenvolvimento pessoal do personagem, do protagonista, contextualizado numa coisa de salvar a sua própria vida ou salvar a humanidade de uma maneira que eu gosto bastante. Então eu falei, eu com certeza vou gostar desse livro, peguei pra ler e não me arrependi. Outra coisa que eu acho bastante interessante da maneira como ele escreve é como ele faz o personagem, o protagonista, ser tão humano, os sentimentos são tão... Você olha assim, você fala, eu faria isso, sabe? Eu me identifiquei muito com o personagem. E aí a maneira como ele vai evoluindo e as coisas vão acontecendo, você olha e dá uma sensação de conforto, uma sensação de vai ficar tudo bem. Eu sou como esse protagonista, sabe? Isso eu senti também em Perdidos em Marte e senti nesse aqui também. Vamos falar em adaptação cinematográfica, já que esse livro aqui vai ter adaptação em 2026. E, gente, parece ser um filme muito legal. Já tem trailer, então pesquisa assim, Devoradores de Estrela filme, que vai mostrar pra vocês o trailer. E assim, eu estou encantada, de verdade, por esse livro / trailer que vai sair o filme. Gosto muito de adaptações cinematográficas. Sei que tem pessoas que falam, eu não gosto de ver filme de livros porque é ruim. Galera, é legal, mesmo sendo ruim, assim, às vezes tem filme que é ruim de adaptação e a gente fala mal, a gente critica, a gente fala, não, o livro é melhor por causa disso e aquilo, mas é legal, muito legal a gente ver a maneira como as coisas são, sabe? Porque, por exemplo, o protagonista, eu imaginei ele de uma maneira. No trailer, o protagonista é de uma maneira totalmente diferente do que eu imaginei. Aí depois eu tava lendo ainda, quando eu vi o trailer, eu tava quase no final do livro. Eu comecei a imaginar o personagem como protagonista que eu vi, sabe? E eu gosto disso. É uma coisa particularmente que eu gosto. Então, eu dei 5 estrelas pra esse livro. Se você não leu, vale muito a pena ler. Gosto da história, do desenvolvimento. E não é apenas sobre ficção científica, sobre uma coisa que tem que ser... Não, gente, é mais profundo do que isso. É porque eu não quero fazer spoiler. Até esse momento, a partir de agora, do vídeo vai ter spoiler, tá? Então nesse momento aqui eu vou começar a fazer spoiler e vou começar a falar de fato sobre essa história aqui desse livro. No livro Devoradores de Estrela nós conhecemos o protagonista, que é o Dr. Grace, que acorda em uma nave com mais 2 pessoas que não estão mais vivas. Ele acaba percebendo que essas pessoas estavam em coma, inclusive ele, mas por algum motivo as 2 pessoas não sobreviveu e ele sobreviveu. Então ele se encontra em uma nave totalmente abandonado, sem saber o porquê ele tá ali, o que tá acontecendo e sem memória de nada. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento e ele entendendo que ele está numa nave, que ele está situado no espaço e que ele está indo para algum lugar que não é a Terra e que provavelmente ele tem uma missão lá. Com o tempo ele vai lembrando que a Terra, o Sol da Terra começou a enfraquecer, ficar um pouco mais frio e os cientistas descobriram que tinha um ser vivo se alimentando do Sol e consequentemente o calor
calor do sol estava diminuindo. Isso parecia inofensivo, mas não era, porque com os anos isso iria causar a extinção da raça humana. Então Grace descobre que ele é cientista, que ele está indo para uma estrela para descobrir por que aquela estrela sobreviveu aos astrofágicos, que é assim que ele chama aqueles seres que estavam se alimentando do nosso Sol. Então a gente descobre também que o combustível da nave são esses seres, né? Porque como eles comem ali energia, eles se tornam megas pilhas, digamos assim, então eles usaram e fizeram como combustível. Ele descobre que os outros 2 pilotos também estavam indo, né? E cada um tinha a sua missão, então ele era especializado em ciência, tinha um outro que era especializado em outra coisa, que tudo isso ia ajudar na missão, mas ele estava sozinho. Chegando lá, com o tempo também, ele vai descobrindo que é uma missão de suicida, não tem como voltar, ele não vai conseguir voltar, é só uma viagem de ida, não vai ter volta. E aí ele vai se questionando o tempo todo do porquê que ele aceitou fazer uma missão sem volta, sabe? O porquê que ele aceitou isso. E ele vai se sentindo um herói, ele vai falando, nossa, eu sou muito altruísta, eu sou muito corajoso, eu vim aqui para salvar a humanidade, com certeza eu sou um cara muito, né, corajoso, essa é a palavra, e um herói. E aí ele vai seguindo. Com o tempo ele vai se situando, ele vai entendendo o que está acontecendo ali, quem ele é, ele descobre que ele, né, ele lembra que ele é um professor de ciência, que dá aula de ciência para crianças, mas ele fez descobertas, ele tinha uma tese na faculdade, essa tese fez com que uma chefe chegasse a ele, e aí ele fez várias descobertas sobre os astrofágicos, deixando de ser aí um professor e passando a ser um cientista que estava tentando descobrir e se desenvolver com relação a esse novo assunto que era astrofágicos / alienígena. E aí ele chega até a bendita da estrela que ele queria saber por que aquela estrela não enfraqueceu. Os cientistas descobriram que esses astrofágicos foram passando por várias estrelas e todas elas morreram, menos uma, e eles queriam saber o que aquela estrela tinha de diferente das outras. Chegando lá, ele tinha vários problemas, tanto de combustível como, enfim, várias coisas da nave. E aí ele vê alguma coisa se aproximando da nave. Não demorou muito para ele perceber que era uma nave gigante e que existia seres fora da Terra ali, ele descobrindo que existia alienígena. E aí ele vai tentando se comunicar com essa nave. Com o tempo ele descobre que essa nave tinha habitante lá dentro. Ele vai tentando se comunicar e até que ele tem contato com esse ser alienígena. Esse ser alienígena, ele chama ele de Rock. E aí ele vai desenvolvendo uma amizade com esse Rock à medida que um vai aprendendo o idioma do outro e vão aprendendo a se comunicar. E tudo isso é descrito nesse livro aqui. A gente vai descobrindo como eles vão se comunicando, qual é a maneira que eles vão encontrando de se falar um com o outro, até a maneira como eles encontram de aprender o idioma e fazer com que eles conseguissem ter conversas complexas, como por exemplo, como vencer os astrofágicos, porque ele deduziu que o Rock, né, que é esse ser alienígena, estava ali para buscar o mesmo tipo de resposta que a Terra mandou ele ali, o Grace, que é descobrir por que aquela estrela estava viva e sobreviveu aos astrofágicos. Então ele precisa ter conversas complexas sobre ciência e ele precisa ter um mínimo ali de comunicação com esse ser. E aí a gente vai conhecendo. Esse ser, ele lembra uma aranha e é assim que ele descreve inicialmente, mas à medida que ele vai descrevendo um pouco mais, a gente vai vendo que é bem diferente de uma aranha, na verdade, porque uma aranha tem muitos olhos, o Rock, no caso, não tem olho. Sabe, assim, tipo, tem a parte, eu acho que da pata ali, que pode parecer com aranha, mas a maneira como ele descreve lembra muito aquele filme A Chegada, que os alienígenas, né, o ser humano só vê os alienígenas da metade pra baixo, aí ele tem aquelas pernas assim, e essa parte aqui, nesse casco aqui de cima, onde não tem olho, não tem nada. Aí no filme a gente descobre que aquilo ali era só uma perna, que tinha todo um ser pra cima. Só que no caso do Rock, eu acho que era só isso mesmo, assim, só essa parte aqui é o Rock. Só que ele é muito inteligente, ele vai descobrindo que o Rock, ele era o engenheiro da nave e que a nave era habitada por mais de 20 alienígenas, mas todos eles não resistiram à viagem. E aí ele acaba descobrindo que eles não sabiam o que era radiação, então eles não se
prepararam para isso. Então o Rock sobreviveu, que como ele era um engenheiro, ele ficava na parte do fundo da nave. E a nave deles também, o combustível, eram os astrofágicos. E os astrofágicos, eles eram resistentes a, no caso, coisas com radiação. Então, pelo fato do Rock trabalhar perto dos astrofágicos, ele ficou protegido da radiação, só que o restante da nave não. Por isso que os seres, né, os amigos, as pessoas que estavam ali naquela nave, não sobreviveram, os alienígenas. E aí ficou só o Rock. Então, os dois se juntam para conseguir entender e desbravar tudo isso. E isso é muito legal de ver, a maneira como eles desenvolvem uma amizade, a maneira como um começa a entender a cultura do outro e como isso é aceito, sabe? Principalmente pelo fato do Grace ele ser um cientista, a gente percebe que o Grace ele tá totalmente aberto a uma nova cultura e a algo fora da caixa. Então o Rock aparece com a cultura dele e ele abraça a cultura do Rock, e o Rock vai descobrindo que os seres humanos acabaram avançando mais em algumas coisas, mas em compensação eles são mais evoluídos em outras, e isso também é muito mais aceito e tudo isso é muito recebido de uma maneira muito gentil. Eu até cheguei a pensar em alguns momentos desse livro, porque ele fala que ele vai levar informações, que ele vai contar para os outros seres humanos, e eu falava, gente, o Rock é tão legal, será que os seres humanos seriam gentis como o Grace estava sendo com o Rock? Mas, enfim, vai se desenvolvendo. Eles conseguem descobrir que existe um ser que se alimenta e é um predador natural dos astrofágicos. Isso é perfeito para ser levado. Só que tinha um problema, eles não eram resistentes à atmosfera que eles seriam jogados, né, perto do Sol. Então o Grace acaba fazendo uma mutação, uma evolução ali com esses seres, e aí ele pega essas amebas, né, porque eles lembram umas amebas, ele fala, e ele vai fazendo ali experimentos para que eles consigam ser resistentes a esse tipo de atmosfera que ele ia jogar e salvar o Sol da Terra, e o Rock ia salvar o Sol do planeta dele. Só que o que acontece, gente, é uma verdadeira peste esses seres que se alimentam de astrofágicos. Eles se alimentam de astrofágicos literalmente, então não demorou muito para esses seres entrarem ali na parte onde tinha um combustível da nave e comer e se alimentar de todos os astrofágicos que tinham. Eles não conseguiam controlar. E aí eles fazem uma esterilização ali na nave, chega perto da nave do Rock, o Rock conta pro Grace que ele tem combustível suficiente pro Grace conseguir voltar pra Terra, então não era mais uma viagem só de ida, teria volta dele pra Terra, e aparentemente estava tudo bem. Eles aprendem a selar, né, esses seres de uma maneira que eles não fujam, porque senão eles comeriam todos os astrofágicos da nave. Resumindo, seria o combustível da nave para eles voltar, e eles se despedem. O Rock vai pro planeta dele, né, segue de um lado pro planeta dele, enquanto o Grace vai pro outro. Ele ali fica em dúvida se ele ia induzir um coma ou não, porque ele estava com medo de dar alguma coisa errada na volta, já que os outros dois não resistiram ao coma, então ele estava deduzindo, e eu acho que, se eu não me engano, ia levar mais ou menos 12 anos de viagem. Então ele volta. Chega na metade do caminho, o Grace descobre que aqueles seres que se alimentam de astrofágicos conseguiram fugir. E aí ele descobre que ele fez a evolução desses bichos no metal que o Rock tinha dado para ele. Então ele não só ficou resistente à atmosfera que ele tinha criado para esses seres sobreviver lá perto do Sol e comer os astrofágicos que estavam se alimentando do Sol, como ele também descobre que esses seres evoluíram aquele tipo de material. Só que qual que é a questão com isso? Toda a nave do Rock é daquele metal que ele estava usando. Então ele deduz que o Rock está com problemas muito sérios. Quando ele pesquisa e vai correr atrás ali na parte do mapa para encontrar o Rock, ele não encontra mais a nave, então ele sabe que o Rock estava com problema e ele tem uma grande decisão para tomar. Ou ele volta para ajudar o Rock, mas isso iria implicar dele nunca mais conseguir voltar para a Terra, mas os experimentos, tudo que ele conseguiu descobrir com a viagem dele para essa estrela, ele colocou em pequenas naves que poderiam voltar para a Terra de forma automática, então não necessariamente era obrigado ele a voltar, porque já era uma missão para ele não voltar. E aí ele teve essa escolha: volto como herói da Terra, deixo o Rock, né, não sobreviver e não vai salvar a espécie dele, ou eu mando essas pequenas naves com todas as descobertas que eu fiz. Os cientistas da Terra vão levar pouquíssimos tempo para descobrir, né, o que ele descobriu e combater os astrofágicos, e ele volta para ajudar o amigo dele. Aí ele faz até uma pequena citação ali que parece que ele deixa o Rock para trás, aí você fica, poxa, não acredito. E nessa hora ele descobriu também, que eu acabei pulando e falar pra vocês, que ele descobriu que ele era um covarde. Ele não foi salvar a Terra por livre e espontânea
espontânea vontade, ele foi obrigado, ele foi porque não tinha outro cientista, aconteceu um acidente, eles perderam o cientista, treinar um outro cientista ia levar muito tempo, ele sabia todo o procedimento, então a líder decidiu colocar ele na nave contra a vontade dele e mandar ele, mesmo ele não querendo se sacrificar pela humanidade. Então ele fica naquela questão que ele sai de eu sou um grande herói que estou aqui para salvar a humanidade, para eu sou um grande herói, mas eu fui colocado na nave obrigado, e se eu não tivesse sido obrigado a entrar na nave, eu não teria me sacrificado. Então ele joga lá, manda as naves com as descobertas e volta para tentar salvar e ajudar o Rock. Chegando lá, ele consegue ajudar o Rock, fala pro Rock que o grande problema é que essas criaturas que se alimentam de astrofágicos evoluíram aquele metal, eles conseguem vedar, e aí passa alguns anos, bons anos na verdade, e a gente descobre que o Grace está vivendo no planeta do Rock, ele conheceu sobre a cultura, ele já fala fluentemente o idioma daqueles seres, ele ajuda os seres com bastante descoberta que os seres humanos já fez e eles ainda não tinham feito, e é tudo muito legal, e ele já tá velho, né, eu acho que ele já tá com 70 e poucos anos, e ele descobre através dos cientistas que vão observando a estrela da Terra, que a Terra conseguiu sobreviver e que a estrela, né, no caso o Sol da Terra, não estava mais esfriando, então a raça humana foi salva, ele virou um grande herói, e inclusive os seres ali, né, aquela raça alienígena fala pra ele que ele poderia voltar pra Terra, que eles conseguiriam abastecer a nave e mandar ele de novo pra Terra. Ele não decide voltar pra Terra, na verdade a gente descobre que ele se tornou um professor, onde ele ensina crianças alienígenas lá, né, ele se tornou um professor de ciência, igual ele era na Terra, só que de crianças alienígenas, basicamente. E aí eles criaram todo um sistema pra ele conseguir se mover ali no planeta dentro de um sistema onde ele conseguia respirar. Mas ele sofria bastante com a gravidade do planeta, que era muito mais forte do que a gravidade da Terra. E aí eu acredito, assim, eu pelo menos imaginei que é como se fosse um grande túnel de rato, sabe? Como a gente vê nesses terrários de rato e de hamster, não tem aqueles túnel. Então eu acredito que é isso que eles criaram ali no planeta para que o Grace conseguisse se locomover. Ele tem a vida dele lá, ele tem casa, enfim, ele tem uma vida, ele tem profissão. E aí o livro termina desse jeito, com a amizade deles, do Rock com o Grace, porque o Rock constantemente vai lá falar e vê o Grace, convive com o Grace, a amizade que eles construíram, o Grace vivendo em outro planeta com alienígenas e toda a raça do Rock, que é muito interessante, e o Rock que é extremamente legal. Eu espero muito que eles consigam passar a carisma do Rock, sabe? A maneira como ele é carismático, extremamente inteligente, extremamente produtivo e extremamente bom, sabe? Ele é tudo de bom. Eu gosto muito do Rock, gente. Eu amei esse personagem, de verdade. Eu gosto do Grace. Mas o Rock, ele é uma idealização do que de produtividade que eu gostaria de ser. Eu estou produtiva, mas o Rock, ele não para. Toda hora ele tá fazendo algo útil, algo produtivo. Ele dorme quando ele tem que dormir, ele come na hora que tem que comer, mas ele tá sempre sendo produtivo, tentando solucionar um problema. E eu não sei se é essa característica dele, mas eu fiquei muito apegada com esse personagem. Inclusive, estou com saudade, provavelmente eu vou reler, mas eu pretendo ler esse livro em inglês, não na versão dele em português, porque como eu tô aprendendo o inglês, como eu já li ele em português, eu sei o que acontece, aí eu releio ele em inglês. É isso que eu vou fazer. Mas essa aqui é a resenha, 5 estrelas, favoritado, gosto muito. Provavelmente esse autor aqui é o meu novo autor favorito, porque já é o segundo livro dele que eu leio e fico extremamente apaixonada. O livro Perdido em Marte é muito legal e também traz essa atmosfera de pessoas produtivas que tá tentando solucionar problemas e vai fazendo as coisas acontecer. O filme, então, é sensacional. Eu gosto mais do filme Perdido em Marte do que do livro. Atualmente eu estou apaixonada pelo livro Devoradores de Estrela. Será que quando lançar o filme ficarei mais apaixonada pelo filme do que o livro? Não sabemos. Mas eu sei que vale muito a pena ler. Então, se você puder, leia antes de sair o filme, porque aí quando você for assistir o filme, você vai ter toda aquela comparação e contraste do que você leu. Sem contar que no filme eles não conseguem retratar tão bem os pensamentos, sentimentos e tudo que acontece da maneira que é retratado no livro. Então, quando a gente vai assistir o filme, a gente consegue explicar muito mais uma cena do que uma pessoa que não leu o livro, porque a gente conhece esses personagens. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Essa aqui é a resenha completa com
spoiler, com tudo. E a leitura é muito fluida, tá, gente? A gente vai descobrindo as coisas com o personagem, então não fica chato, porque a gente fica intercalando entre ele arrumar a nave barra quem ele é na Terra. Ele, sei lá, aprendendo e ensinando o Rock a se comunicar, barra ele descobrindo que conseguiu descobrir tal coisa sobre astrofágicos na Terra. Aí depois ele descobrindo que as amebas lá estavam comendo todos os astrofágicos e invadiu a nave, barra ele descobrindo um acidente que aconteceu que fez o cientista ficar em falta e ele ter que ir no lugar desse cientista, sabe? Então isso faz com que o livro não se torne algo chato, porque quando eles estão no processo, o autor ele não pula o processo, ele só intercala o processo do que está acontecendo na nave barra a vida dele no passado, do que ele tá lembrando. E é isso. Comenta aqui qual é a próxima resenha e a próxima leitura que você pretende fazer. Deixa o seu like pra eu saber que vocês estão gostando. Se inscreve que tá tendo vídeos aqui toda semana. Eu tô bem frequente nesse canal aqui. E até o próximo vídeo.